Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com a teoria política, com a filosofia, a antropologia, com as ciências sociais aplicadas, a sociologia. Nesse nosso encontro, nós vamos dar prosseguimento ao ideal republicano, mais um autor, né, que foi notabilizado pela sua contribuição e por ser juntamente com Cícero, dos grandes estabilizadores, assim, um dos aqueles que se notabilizaram por criar conceitos e dar estrutura aos fundamentos do ideal republicano. Estamos falando de Maquiavel. E antes de adentrarmos nos conceitos do pensador florentino, é preciso que a gente coloque de lado alguns mitos e, muitas das vezes, o senso comum atribuído a esse pensador. Poucas pessoas não acabam cometendo o equívoco, né? Aliás, não poucas pessoas cometem o equívoco de associar Maquiavel apenas à obra do Príncipe. E, com isso, perdem a oportunidade de compreender a riqueza desse pensador, justamente com relação à República, quando ele faz observações na obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Maquiavel é muito mal compreendido pelo seu realismo político, pela sua forma de colocar a política como, né, uma expressão consagrada, né, a verdade efetiva das coisas, e não apenas os ideais e valores, muitas das vezes, consagrados pelos moralistas romanos e os pensadores ao longo da Idade Média, muito ligados à igreja, à tradição eclesiástica. Na nosso encontro de hoje, nós não vamos focar tanto no príncipe, fizemos isso numa outra aula, você pode verificar na descrição, mas estaremos verificando como dá para perceber a contribuição de Maquiavel com o seu legado e as suas ideias com relação à coisa pública ou à república, como assim nós falamos. Vamos, então, começar avaliando, né, justamente essa contribuição de Maquiavel, né? O republicanismo de Maquiavel. É muito importante que nós estejamos, né, compreendendo um pouco do pano de fundo da história e de como esse autor foi revolucionário, né? Maquiavel foi um chanceler, né, de Florença, que trabalhou durante 14 anos, mas, curiosamente, quando o governo dos Médici retorna a Florença, ele é deixado de lado, né? Passa um período na prisão por uma certa suspeita de conspirar contra o governo dos Médici e depois ele é liberto, né? Quando então ele se exila numa propriedade, né, da família, e ali ele vai escrever O Príncipe. O contexto da época, que é muito importante para compreendermos o pensamento de Maquiavel, é que boa parte, né, da Península Itálica está totalmente dividida. Ainda não se pode falar da Itália como um estado, mas boa parte das cidades, Florença, Veneza, algumas são república, outras estão tentando, mas os conflitos são consequentes e há uma enorme deterioração. O Príncipe é o primeiro livro de Maquiavel, e ele escreve também o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Apenas para repassar, O Príncipe é um texto que ele dedica, né, para falar, né, justamente das formas de governo, né, que para ele são basicamente duas: os principados, aquele governo que é feito por uma pessoa, né, no caso, uma monarquia, ou as repúblicas. Na obra O Príncipe, né, ele dedica essa obra para Lourenço de Médici. Muitos historiadores tentam verificar aí uma tentativa de Maquiavel recuperar o seu posto, o seu prestígio, mas, na verdade, isso, infelizmente, não vai acontecer. Não sei se para a infelicidade de Maquiavel ou para a infelicidade dos Médici, né? Porque um homem dessa envergadura, desse conhecimento, que fez uma enorme releitura histórica da história romana e teve condições de nos legar obras que são
o pilar do realismo político, né? A inauguração do realismo na política é uma grande infelicidade, né? E o objetivo de Maquiavel com essas obras é justamente de que a Península Itálica, né, ela supere as suas divergências, supere suas dificuldades e se estabeleça, né, fazendo eco aí com o passado glorioso do Império Romano, né? Então ele começa dizendo, né, talvez aí os pontos básicos da obra O Príncipe, quais são os recursos que se tem para governar? Basicamente, um príncipe, né, ele governa pelas leis e pelas armas. E Maquiavel também faz um certo cuidado, uma espécie de chamar a atenção para um problema muito recorrente na sua época, que era fazer uso de exércitos mercenários. Ele desautoriza totalmente os exércitos mercenários que são pagos, não têm identidade, né, com a cidade ou o estado que está se defendendo, e a ideia de Maquiavel é justamente fazer uso do exército popular, porque as pessoas têm disposição, podem ser motivadas, têm razões de famílias para defender aquela cidade, aquele estado, e estão dispostos a morrer. Quais seriam as grandes ameaças? É nesse ponto que a gente precisa sempre trabalhar as más leituras de Maquiavel, né? Maquiavel parte da ideia de que o príncipe, né, o estadista, aquele que almeja a carreira política, tem que partir sempre da ideia de que os homens são ingratos, simuladores, volúveis, covardes, ambiciosos, pérfidos, interesseiros, né? Isso é talvez a grande mudança de Maquiavel, porque desde Platão, Aristóteles, os escolásticos, os patrísticos, todos os pensadores ao longo de quase 2000 anos de tradição sempre valorizavam as virtudes morais, a coragem, a bravura, o desprendimento, a honestidade. Nós vimos isso com autores como Cícero, vimos isso como autores trabalhando ali no nascedouro da política na Grécia, mas Maquiavel, ele é o primeiro na história do pensamento político de dizer o seguinte: quem governa precisa governar com força e precisa fazer-se temido, precisa impor pela força e fazer com que os seus governados tenham medo, jamais governar pela bondade. É por causa disso que Maquiavel é extremamente mal compreendido, quando na verdade ele está dizendo é a própria verdade, né? Quem lida na política, quem lida no poder, precisa atentar pela esta frase que ele diz: os homens são realmente voltados para seus interesses. E é pensando nisso que se exerce política, que se exerce governo, que se exerce a liderança, né? É obra de reflexo de uma outra live nossa, de uma outra aula, a ideia de que ele procura fazer com que o povo, né, os seus contemporâneos, estejam capacitados para agir pela virtude, pela extraordinária capacidade de um agir político, estratégico, antecipando os eventos e jamais confiar na circunstância, na sorte, no acaso, né? Ou em qualquer superstição mística. Mas se você tiver interesse de conhecer melhor esse pano de fundo do livro Príncipe, esteja verificando a aula que nós temos aí na descrição desse vídeo. O que nos interessa para a aula de hoje é o Maquiavel republicano, né? No livro Príncipe, ele dá conselhos para o governante, né? Alguém poderá dizer assim: mas Maquiavel pode se chamar republicano ou Maquiavel é aquele que dá conselhos para um príncipe, para um monarca? Tem essa distinção, até porque o senso comum e a maioria das pessoas conhecem, muitas das vezes sem profundidade, o livro Príncipe, mas desconhecem talvez a melhor contribuição, e mais recentemente Maquiavel foi ainda melhor estudado, compreendido, justamente por causa da sua obra Discurso sobre a Primeira Década, de Tito Livio, lançada em 1519, né? Nesse texto, Maquiavel, ele faz uma releitura da história, né, a partir do historiador Tito Livio. Ele
faz uma análise ali buscando os eventos do passado que possam justamente ajudar os florentinos, né, justamente a sua cidade natal, a ter condições de superar a sua crise, a sua instabilidade e voltar a ser uma república, né? É importante ter em mente, né, que Maquiavel escreve os dois livros, obviamente tratando das duas formas de governo, mas o objetivo justamente é, através do príncipe, que alguém com um governo forte, né, estratégico, tenha condições de pôr fim aos conflitos, pôr fim à crise e, com a medida do tempo, assegurando as instituições, os regramentos que devem ser construídos e, principalmente, contando com a participação e estimulando a liberdade da população, construir efetivamente as bases de uma república, né? Então, o livro Discurso sobre a Primeira Década, ele precisa ser compreendido que justamente na ideia de que Maquiavel ele prossegue, ele caminha junto de uma esteira que vem desde alguns humanistas e a sua preocupação é justamente com os fundamentos constitucionais das repúblicas italianas. A ideia dele é de que essa liberdade republicana, independência e autonomia legislativa, né, precisam e são fundamentalmente importantes para que essas repúblicas italianas possam, né, celebrar a sua independência e construir as suas leis sem a interferência e a dependência, seja econômica ou de exércitos, das nações estrangeiras. Voltando ao nosso contexto de como que era fragmentada a situação de várias cidades ali na Península Italiana e de como que elas se sucediam em inúmeras crises e fragilidades. Na obra, Maquiavel faz uma análise, né, principalmente ali dos 10 anos iniciais, quando em Roma há uma transformação. Roma abandona a monarquia e se transforma, né, nas bases de uma república, através da preservação das suas instituições e principalmente da liberdade de participação do povo, né? Maquiavel interessa-se muito por essa liberdade e de como que essas instituições romanas elas funcionaram, elas permitiram as expressões das diferentes forças políticas. Nós vimos justamente com Cícero, né, o papel das diferentes instâncias dentro de uma república, seja a participação popular, né, através da plebe, seja a ideia, né, do próprio Senado e a própria força da expressão, né, do monarca, dali, do imperador. Então, Maquiavel ele está muito interessado, né, em compreender como que foi o funcionamento dessas instituições e como que elas permitiram, né, que Roma tornasse esse imenso império, né? E a análise de Maquiavel é bastante curiosa e muito importante para nós. Ele vai atribuir o fortalecimento, a solidez, né, da República de Roma aos conflitos e às divisões do corpo político. Parece bastante contraditório, porque justamente no momento em que ele escreve, né, tanto esse livro, um pouco depois do Príncipe, a Península Itálica está totalmente coberta de conflitos, mas sem as características, né, e as instituições que pudessem usar esses conflitos e essas divisões para o fortalecimento e não para o esfacelamento, a superação, a violência e, muitas das vezes, o assassinato entre grupos rivais que ocorriam nas cidades italianas. Continuando, né? Maquiavel ele é chamado, né, aí de esse inaugurador do realismo político, porque ele é o primeiro a ir contra essa longa tradição de pensamento ocidental que buscava, né, a preservação de um Estado ou de uma sociedade através da unidade, né, e principalmente visando o bem comum dos homens. Maquiavel discorda
completamente disso, e isso é um aspecto extremamente utópico, né? Que ele acaba contestando. A política, o poder, as sociedades, elas são construídas, na visão dele, por meio dos conflitos, né? Se a gente pudesse fazer um paralelo com os nossos dias, olha como que funciona os nossos poderes das nossas repúblicas, como que é o jogo político, ele é um jogo de embate, muitas das vezes discursivo, muitas das vezes por atos legislativos, vide de passagem aí, né? Alguns chamam de rupturas, mas o próprio impeachment, né? E tantos outros, nós estamos, nesse exato momento, assistindo o impeachment de um governador e tem um prefeito que já está encaminhado, talvez, para ter que enfrentar esse procedimento. É o embate, é o conflito, é a tensão que Maquiavel ele vai verificar por estudar a história da República Romana, mas em vez de considerar isso um problema, ele vai ver justamente aí a oportunidade para o fortalecimento, né? Para Maquiavel, um regime livre, e isso é muito importante, é aquele que vai acolher nas suas instituições todos os conflitos e diferenças entre o sonho e entre os seus cidadãos. Isso é muito curioso, porque vivendo no tempo que nós vivemos, sabemos de muitas dificuldades institucionais e de muitas democracias em abalos, porque suas instituições não são capazes de dar força, vez e voz para o conjunto da sociedade, né? Muitas das vezes a gente tem democracias, mas que é apenas um aparato, um verniz sobre mantos autoritários, seja pelo Estado ou pelas suas instituições ou pelo próprio executivo, né? Então está aí esse caráter importante. Já o histórico de controvérsias, discórdias e divisões, principalmente que ele percebe na história de Roma, vão ser muito importantes para ele perceber que esses conflitos e essas discórdias, eles permitiam tanto a expansão da República quanto a sua conservação. E como que ele percebe isso? Ele verifica na história e interpreta muito sabiamente que os conflitos ali entre os patrícios e os plebeus, eles acabavam desembocando em produção de novos regramentos, de novas leis e, em decorrência da superação desses conflitos, a liberdade e o pleno exercício dessas instituições. Então, a acurácia, né, a capacidade interpretativa de Maquiavel é justamente perceber como que as instituições em Roma funcionavam motivadas, né, nesses conflitos e estimulavam ainda mais a participação, ou seja, o dissenso, o contraditório, mas funcionavam de modo de que os amplos setores ali da República Romana, né, da própria sociedade romana, eles permitiam à plebe, aos tribunos, ao Senado, que participassem e fosse-lhes garantido a liberdade do agir político. Ou seja, são mecanismos institucionais que precisam funcionar. Geralmente, em boa parte das nossas democracias hoje, principalmente no momento atual, em diversos países do mundo, o que a gente verifica? Uma tendência ao autoritarismo, uma tendência para a censura, uma tendência para a vigilância autoritária dos indivíduos. Olha que percebam como que vamos colocar aí praticamente, né, 500 anos depois de Maquiavel, não estamos, né, de certo modo, nas nossas democracias, aprendendo, né, com ele o modo de preservar as nossas instituições, o modo de fortalecer a nossa legislação e a maneira como a qual nós podemos justamente preservar e consolidar as nossas democracias. Então, finalizando, é isso. O entendimento de Maquiavel, e Maquiavel ele é reconhecido principalmente nos últimos anos da recuperação de diversos autores como um grande republicano, né? Maquiavel hoje ele é chamado de republicano,
não é nada daquele mito de maquiavélico, de monstro, principalmente por causa da sua acidez, do seu realismo e até de algumas frases suas muito mal interpretadas, mas a capacidade republicana de Maquiavel é justamente isso. As repúblicas, elas se conservam e elas se expandem, tal como a experiência do Império Romano, quando elas têm instituições, né, que são capazes de garantir o dissenso, garantir o conflito. Então, é extremamente saudável, né? Vamos fazer aí a ponte, que é muito importante. É saudável o executivo, o presidente da República está brigando com o Congresso peitando o presidente da República, o STF, muitas das vezes em conflito, age para cercear o presidente ou para corrigir excessos da Câmara, ou o contrário. O funcionamento de uma democracia, já dizia 500 anos atrás Maquiavel, é quando as instituições garantem a liberdade e a participação. Porque cada vez que tem liberdade, as pessoas participam, a república se consolida, as pessoas participam, brigam, manifestam, fazem panelaço, vão para a rua, fazem o que for, mas isso significa vitalidade da democracia. Não se trata de anarquia. Quando um governante, um político, tenta deslegitimar uma manifestação, uma greve, ele está justamente fazendo mau uso e cerceando a participação democrática. E, ao fazer isso, ele está usando as instituições para cercear. E isso é o que desestabiliza, na opinião de Maquiavel. Isso é o que faz com que, muitas das vezes, as repúblicas não se tornem fortes e saudáveis, porque na experiência romana, mesmo tendo conflitos, mesmo tendo diversas dissensões, os grupos se debatendo, mas as instituições funcionando para que esses grupos continuassem a debater mais, é o que realmente fez com que a República Romana se notabilizasse e se expandisse. Os contemporâneos de Maquiavel costumavam não seguir muito essa prática. Eles preferiam, talvez, os exemplos de Esparta, que foi uma república, né, no exemplo histórico, mais calma, né, mais estável do ponto de vista das dissensões, se comparássemos com Roma. E na época de Maquiavel também, a cidade de Veneza era uma outra república, que também citada por não ter tantos conflitos. Mas Maquiavel assevera na obra, dizendo que tanto Esparta no passado quanto Veneza eram cidades muito localizadas geograficamente, sem presença de estrangeiros, sem diversidade cultural, tal como Roma. Daí a sua estabilidade precisa ser levada em conta nesse aspecto. Ao passo que Roma era um império crescente, cheio de pessoas de diferentes origens, e justamente é ali, na análise dos enormes conflitos, que Maquiavel percebeu que, na medida que havia conflito entre diferentes setores da sociedade, e só poderia ter havido conflito, preste atenção, houve conflito porque havia instituições que garantiam que as pessoas se manifestassem, que diferentes classes, inclusive a magistratura, se manifestassem. Ou seja, Maquiavel nos demonstra, pelo seu exame da realidade, que a política é feita de conflito. Não existe poder sem conflito. Quando você tem um poder que não tem conflito, é porque a oposição está sendo totalmente descartada, né? Então, à guisa de conclusão, a forma como Maquiavel nos lega esse ideário republicano é justamente de reconhecer a participação, a liberdade e a participação dos cidadãos, a sua atividade política. Por isso, é fundamental o conflito. Então, contra um pensamento muito hegemônico, né, dos nossos dias, de que aquela ideologia tem que ser destruída, aquele partido não deve existir, esquerda tem que acabar, direita não pode permanecer.
ser no poder, isso é um equívoco. Grandes democracias são sólidas, são sustentadas quando elas permitem, por meio das suas instituições, funcionar todas as ideologias, todos os partidos e, principalmente, a liberdade dos cidadãos para participar, protestar e tendo os seus direitos, as suas garantias reconhecidas. Este é Maquiavel republicano. Portanto, vamos continuar conhecendo principalmente o melhor desse ilustre pensador florentino. É isso.